Olá, beleza? Vinícius Marzano no canal do Audiovisual. Hoje, nesse vídeo, vou falar como fazer a adaptação de objetivas dessas câmeras antigas de filme nas câmeras digitais. Essa aqui, por exemplo, é uma câmera da Zenith que usa uma lente da Helios, que era muito usado antigamente. Como hoje, existiam vários tipos de montagens diferentes, como essa daqui, por exemplo, da Pentax, essa daqui da Yashica, essa daqui da Olympus. Essa aqui, por exemplo, da Zenith, ela é uma M42, que ela é de rosca. Era muito utilizado por vários fabricantes na época. Então nós precisamos de adaptadores diferentes conforme o tipo de lente que a gente for utilizar na nossa câmera. Um detalhe sobre esses adaptadores é que eles não têm nenhuma parte ótica entre a objetiva e a câmera. Então você não vai ter nenhuma perda de qualidade na lente, a não ser que você tenha câmeras DSLR da Nikon, que normalmente esses adaptadores vêm com uma parte ótica para que você consiga fazer o foco no infinito. Esse problema não acontece com as DSLRs da Canon e nem com as mirrorless da Canon, da Sony ou da Nikon. E falando nisso, eu tenho esse adaptador aqui que é de M42 para Sony. Vocês podem ver que ele é bem mais largo do que o adaptador para DSLR. Isso porque nas mirrorless nós não temos a parte do mecanismo do espelho, como acontece tanto com as câmeras antigas e as câmeras DSLR. Então, para conseguirmos a distância focal correta dessas lentes, o adaptador é maior. Aqui, por exemplo, eu tenho um adaptador de M42 para DSLR EOS da Canon. Nesse adaptador nós temos três tipos diferentes. Temos o adaptador sem flange, o adaptador com flange, o adaptador com chip para confirmação de foco. Esse tipo de objetivo que eu tenho aqui, nós temos que pressionar um pino para que o diafragma possa funcionar. Então nós temos que utilizar um adaptador que tem um flange, que seria uma barreira que quando encaixado na lente ele aperta esse pino para que o diafragma possa funcionar. Tem uma observação para fazer nesse tipo de lente da Helios, que em alguns modelos, quando você faz o foco, existe um pino do diafragma que ele passa da altura da rosca. E com isso, se você estiver usando um adaptador que tem o flange, ele acaba travando o diafragma. Então, no meu caso, por exemplo, nesse modelo, eu estou usando um adaptador sem esse flange. Aí eu consigo fazer a adaptação porque o pino não vai esbarrar no flange. E por consequência eu tive que bloquear o pino, desmontando o mount e colocando um pedaço de carga de caneta para que ele ficasse pressionado. Tem aqui uma outra objetiva que é do mesmo modelo e que isso já não acontece. Então eu consigo usar o adaptador com flange. Existe um outro adaptador para Canon que vem com o chip eletrônico e os contatos para comunicação com a câmera. E quando você fizer o foco manualmente, ele emite um sinal para a câmera que vai te mostrar que está focado. Nesse adaptador que eu tenho para a Sony, como ele tem o flange, ele próprio, quando for rosqueado na objetiva, vai apertar o pino que libera o funcionamento do diafragma. Então é só enrosquear ele aqui e o diafragma já vai estar funcionando. Depois de que você colocar o adaptador na objetiva, o encaixe é muito simples. É só você observar a marcação que tem no adaptador, verificar a marcação no mount da câmera, encaixar e rodar. Vai funcionar como uma objetiva normal. Depois que encaixemos a objetiva com o adaptador na câmera, vamos às configurações. Procure a opção na sua câmera para liberar o disparo do obturador sem lente. Se você tem uma câmera mirrorless, ligue também a opção de picking. Com essa opção ativa, vai te auxiliar a fazer o foco manual. Ele irá sinalizar a área focada com os contornos vermelhos. Dependendo do modelo da sua câmera, você poderá alterar a cor do picking. Aqui tem outro modelo de câmera que eu ganhei até de um amigo meu de infância, o Cícero. Valeu, Cícero, obrigado. Que eu consigo fazer a adaptação também. No caso dessa objetiva, que ela não é de rosca como a M42, nós temos um ponto vermelho na objetiva mostrando a forma correta do encaixe. Então nós vamos colocar o ponto vermelho da objetiva com o ponto vermelho do adaptador.
É bom tomar um pouco de cuidado no encaixe desse tipo de objetiva, porque o anel de diafragma e de foco, eles são muito próximos um do outro. Então quando você faz o encaixe, você tem que tomar cuidado para não forçar e estragar alguma coisa. Depois é só seguir o mesmo procedimento que fizemos anteriormente. Ponto vermelho do adaptador encaixado na parte correta aqui da câmera. E ela já vai estar pronta para uso. Eu, por exemplo, tenho outra objetiva da Yashica que funciona com esse mesmo adaptador. Então, para eu substituir a objetiva, eu nem desligo a câmera. Eu aperto o botão do adaptador e retiro a objetiva. E simplesmente faço o alinhamento da objetiva e encaixo a outra. Como não tem nenhum contato elétrico entre a objetiva e o adaptador, então não tem nenhum problema de estragar a câmera. Agora, quando eu vou fazer a troca de uma objetiva adaptada por outra objetiva adaptada, ou mesmo para as lentes nativas da Sony que tem os contatos elétricos, eu sempre desligo a câmera antes de executar esse procedimento. Faz o alinhamento das lentes. É bom notar que cada adaptador tem sua característica para que você consiga retirar a objetiva, ou por um botão como essa da Yashica, ou uma chapinha como essa aqui da Pentax, e algumas como essa da Olympus, que para tirar a objetiva do adaptador, o botão fica na própria lente e não no adaptador. Só uma curiosidade, nessa lente que eu tenho aqui da Yashica, o anel de foco e de zoom são na mesma peça. E para fazer o zoom, nós temos que movimentar ele para frente ou para trás. É uma lente meio complicada de ser usada, porque você pode estar tentando fazer o foco e acaba, sem querer, mudando o zoom. Bom pessoal, comente aí se vocês já fizeram alguma adaptação de objetivas nas suas câmeras digitais. Não se esqueça também de se inscrever no canal, ativar o sininho para você ter as novidades que estarei postando aí sobre audiovisual. Valeu pessoal, obrigado por ter assistido o vídeo e até a próxima!